Olá, meu amigo e amiga. Muito obrigado por você estar aqui no nosso Portal do José, hoje trazendo notícias muito importantes numa quarta-feira em que nós estamos vendo meteoros chegarem com mais intensidade naquilo que nós chamamos de universo paralelo da extrema-direita bolsonarista. Eu vou compartilhar aqui com vocês também algumas cenas que eu tenho certeza que você também gostará de compartilhar com as pessoas que você conhece, porque elas são extremamente reveladoras e desafiadoras, porque elas nos mostram com quem nós estamos lidando aqui no Brasil no processo político. A coisa mais difícil que a pessoa tem num embate, numa conversa, num enfrentamento, é quando você encontra do outro lado alguém que é cara de pau, alguém que é cínico, porque você percebe que a pessoa não está no mesmo parâmetro de civilidade, de moralidade, de ética que você está. Isso deixa a gente com muita irritação, né? Bom, guardadas as irritações de lado, nós vamos fazer tudo para revelar quem são essas figuras e principalmente aquele que está se apresentando hoje para uma espécie de duelo contra o presidente Lula. Olha, quem se apresenta para um duelo, ou quem se apresentava antigamente, pelo menos tinha que ter algum tipo de retaguarda. Exceto quando está chamando para um duelo e está querendo fazer um jogo sujo, está querendo fazer uma trapaça, está querendo dar uma rasteira naquele que ele está convidando para um duelo, né? Bom, vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo, mas sempre é muito importante convidar você que chegou agora ao nosso portal para que você se inscreva aqui se você não está inscrito ainda. E conheça também os nossos outros vídeos, participe aqui sempre dando seu joinha, mandando seu comentário e vindo também para o nosso clube de membros, se você puder, tá legal? Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Gente, olha, hoje o dia amanheceu com essa notícia aqui, né? MPRJ reabre investigação contra Carlos Bolsonaro por suspeita de rachadinha. Gente, é impressionante como essa família meteu a mão em dinheiro público. O Carluxo, ele colocou como chefe de gabinete, aliás, não foi ele que colocou como chefe de gabinete, né? Porque o cara colocar a madrasta como chefe de gabinete, ele muito jovem, ele virou vereador para se contrapor à sua mãe biológica, que tinha sido vereadora, e o Bolsonaro usou o Carluxo para atacar a sua esposa, ou ex-esposa 01. Isso aí são as pessoas de família, né? E o Bolsonaro colocou a sua ex-amante e depois companheira para ser chefe de gabinete, que colocou 17 parentes dela para amealhar dinheiro e, evidentemente, crescer o patrimônio dela, da figura do Bolsonaro, e dar uma graninha para o Carluxo, né, que era o bucha no meio dessa história. O Ministério Público do Rio de Janeiro investigou isso numa primeira fase, mas por uma coisa muito esquisita, porque as instituições também estão repletas de figuras simpáticas ao bolsonarismo, o promotor achou que não tinha nada de ilegal. Mas agora a coisa voltou, porque agora eles não estão mais no poder, né? Então, as influências que eles exerciam antigamente, agora estão muito menores, né? Vamos ver aqui essa matéria. O Ministério Público do Rio reabriu a investigação contra Carlos Bolsonaro, ex-vereador do Rio de Janeiro, e outras 28 pessoas por suspeita de desvio de dinheiro na Câmara Municipal. O MP do Rio avaliou que a investigação anterior não seguiu diligências essenciais. Em 2024, 7 funcionários do gabinete de Carlos Bolsonaro foram denunciados pelo esquema conhecido como rachadinha. Mas, na época, o promotor do caso decidiu arquivar a apuração contra o então vereador. Agora, na nova investigação, o MP joga luz sobre episódios não esclarecidos, como a compra de um apartamento por Carlos Bolsonaro. A reportagem é do Marcelo Bruzzi e do Marcelo Gomes. Olha, o Carluxo, ele não tem como escapar dessa, não. Ele não tem foro privilegiado, ele não tem mordomia nenhuma. O vereador, a condição dele de vereador, não joga ele para instância nenhuma, então a coisa vai ficar aqui no Rio de Janeiro. E ficando aqui no Rio de Janeiro, como é que ele explica o crescimento patrimonial dele? Como é que ele explica essa montanha de dinheiro que saía do gabinete dele e irrigava a conta do pai, a conta da madrasta? Como é que a madrasta que não tinha imóvel, não, de repente, sai de um casamento com 14 imóveis, né? São coisas muito complicadas. E um casamento terminou de uma maneira muito ruidosa. Ela acusando o Bolsonaro, por exemplo, de ser um ladrão, de ter pegado um cofre que eles tinham em comum na agência do Banco do Brasil. Aliás, o Flávio Bolsonaro, junto com o Carluxo, abriram também um cofre no banco, né? Porque vocês sabem, né? Uma pessoa que tem pouco dinheiro, ela precisa de um cofre dentro de um banco, né? Então eles abriram, se é que você está me entendendo, né? Então,
Essa é a situação do senhor Carlos Bolsonaro que vai dificultar algumas coisas para ele lá em Santa Catarina. Vamos ver como é que vai ser essa história daqui para frente. Moraes manda citar Eduardo Bolsonaro por edital em ação que julga interferência no julgamento do pai. Olha, o Dudu Bananinha, como um grande covarde, mentiroso e foragido, ele tenta escapar da justiça de todas as formas, mas não dá. Porque senão, gente, se não houvesse como atingir o criminoso, bastaria o criminoso praticar um crime no Brasil, fugir do Brasil, pronto, nunca mais seria alcançado, né? Para isso existem editais, para dar ciência ao criminoso que ele está sendo processado, para ele constituir um advogado. Se ele não constituir advogado, haverá o chamamento, né, ou a imposição de ter um defensor público da União para cuidar do caso dele. O defensor público vai defender, o processo vai andar, e eu não tenho dúvida, ninguém tem dúvida que ele será condenado. E será expedida uma sentença condenatória contra ele, se ele puser os pés no Brasil, vai em cana, vai poder ficar mais perto do papai, lá na Papuda. Outro que está com problema também é o Sr. Silas Malafaia. STF julgará em março denúncia da PGR contra Silas Malafaia. Porque os criminosos da extrema-direita, eles ficaram durante anos, ainda fazem isso, tentando confundir as pessoas, dizendo que tudo que você fala nas redes sociais, você fala em público, são coisas protegidas pela liberdade de expressão. Eles tentam mostrar que você pode fazer qualquer coisa que não terá responsabilidade alguma. Só que não, né? No caso, quando ele agrediu o comandante do Exército Brasileiro em praça pública, enfim, ele achou que não ia acontecer nada. O que vai acontecer? Ele foi processado, o processo dele está no Supremo Tribunal Federal, ele será julgado pela primeira turma, eu não tenho a menor dúvida que ele será condenado. Para ele, será uma coisa complicada no plano internacional, né? Ele recebeu o carimbo de criminoso condenado. No mundo inteiro, os seus pares saberão que ele aqui no Brasil é considerado um criminoso. Isso vai tirar dele também a primariedade. Então, em outros inquéritos que estão rodando por aí, poderão criar problemas para ele, as situações serão muito complicadas para a figura, né? E tem mais gente ainda com problemas. Polícia Federal faz operação contra desvio de emendas. Suspeitos são acusados de corrupção e lavagem de dinheiro. Gente, quem são os suspeitos? Bolsonaristas, para variar, né? O ex-senador Fernando Bezerra, que enriqueceu na vida pública, os filhos enriqueceram na vida pública e era um fiel escudeiro de Bolsonaro. Mas ele já teve problemas lá atrás, só que durante o governo Bolsonaro havia uma blindagem total. A Polícia Federal estava operando, né? O chefe da Polícia Federal e o chefe da ABIN foram condenados por tentativa de golpe, pessoas absolutamente corruptas do ponto de vista institucional. Então, naquele período, o senhor Fernando Bezerra escapou, mas já tinha problema contra ele, ó. A Polícia Federal iniciou uma operação no Congresso Nacional nesta quinta-feira para investigar o senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, líder do governo do presidente Jair Bolsonaro no Senado. Os mandados de busca e apreensão também têm como alvo o filho do senador, o deputado Fernando Bezerra Filho. Os cumprimentos dos mandados autorizados pelo Supremo Tribunal Federal se baseia em inquérito que apura irregularidades em... Gente, essa operação que está atrás do Fernando Bezerra, hoje ela foi determinada pelo ministro Flávio Dino. Então, é bem diferente a situação, né? Ele lá atrás ficava dizendo, ó, nem vou colocar aqui para vocês a fala da criatura, né, que defendeu o governo Bolsonaro no período da pandemia, lá na CPMI, ele era o fiel escudeiro, que o governo está fazendo tudo para salvar as pessoas. Se tem muita gente morrendo nos hospitais é porque o SUS já estava abarrotado, então, enfim, faz parte. Como se o chefe político dele não estivesse abarrotando com o comportamento dele as enfermarias, os hospitais, as emergências, os cemitérios, os IMLs, com o comportamento genocida que ele teve. Então, é uma figura que agora, numa outra conjuntura, vai ter mais dificuldades para se explicar. Daí a gente chega nessa figura. Gente, eu não sou psicólogo, nem psiquiatra não, mas quando você olha para a cara do Flávio Bolsonaro, dá para perceber algum tipo de verdade numa figura que tem esse semblante dele? Aí lembra até as teorias, né, lombrosianas, né, de Cesare Lombroso, que a gente estuda no direito penal, né, que criou uma teoria que você tinha algumas características que já te colocavam inclinados para a prática de algum crime. Quando a gente olha para a cara do Flávio Bolsonaro e o currículo do clã,
a gente fica pensando se Lombroso não tinha algum tipo de razão, né? Porque quando a gente olha, francamente, né? E aí ele fez o seguinte, ele pega a matéria da Veja, gastos do governo Lula no cartão corporativo supera a casa de 1,4 bilhão de reais. Ou seja, a Veja está fazendo campanha para o Flávio Rachadinha, né? Porque eles não informam que pegaram todo o período do governo e nem compararam com o que foi os gastos em cartão, foram os gastos em cartões corporativos no governo Bolsonaro. Só para você ter uma ideia, eu fui lá no site da Transparência, né, no site do governo. No governo Bolsonaro, no ano de 2022, o gasto com cartões corporativos atingiu, naquele ano, 422 milhões e 600 mil reais. No primeiro ano do governo Lula, 2023, o gasto foi de 430 milhões, ou seja, aumentou ali um pouco mais de 7 milhões de reais. No governo Bolsonaro, se você pegar essa grana, 422 milhões, e corrigir pela inflação até o ano de 2023, o total sobe para 440 milhões de reais, ou seja, seria até maior do que o gasto no governo Lula. No entanto, ele vem com esse discurso aqui, depois faz o desafio que eu quero também, fazer um desafio em cima do desafio dele. Vamos lá. Mais de 1,4 bilhão de reais gastos no cartão corporativo do Lula, enquanto o brasileiro aperta o cinto todos os dias. Isso não é prioridade, isso é descaso com quem paga impostos altíssimos que foram aumentados ou criados Dá para ver alguma verdade na cara dessa criatura? pelo próprio Lula, enquanto ainda tem tanta gente passando fome no Brasil. Nossa, quanta gente passando fome, né? O que vocês fizeram para diminuir a fome no Brasil, né? Vamos lá. E esse ano, o Lula vai prometer de novo que vai tirar os brasileiros da fome. Lula, eu te desafio a divulgar todos os gastos do seu cartão corporativo. Você mentiu, dizendo que no seu governo não ia desse giro. Então, estamos aguardando a transparência que você prometeu. O presidente precisa liderar. Gente, é impressionante isso, né? Ele está exigindo transparência. Alguém para exigir transparência e convocar para esse duelo, esse comparativo, não pode ter telhado de vidro, né? Aí o senhor poderia, por exemplo, senhor Flávio, já por livre e espontânea vontade, explicar de onde vieram 1.512 depósitos em dinheiro na conta da Solagente de Chocolate. E todos eles vindos da Assembleia Legislativa, onde os seus funcionários trabalhavam, jogando dinheiro do salário deles para a conta da Solagente de Chocolate. Aí o senhor retirava o dinheiro, né? Que beleza! O senhor tem condição de explicar de onde vieram esses 1.512 depósitos? Porque isso seria um ato de extrema transparência também, né? Gente, só para vocês terem uma ideia, eu fiquei pensando, como é que a gente consegue ilustrar essa montanha de dinheiro? 1.512 envelopes, contendo dentro de cada envelope R$1.000, R$2.000, R$3.000. Tinha dia que ele recebia R$20.000 em vários envelopes. Ele consegue explicar se esse dinheiro não é roubado, se ele não tirou dinheiro dos servidores, se ele não fez o crime de peculato? Aí sim, né? Se ele mostrar de onde veio o dinheiro. Gente, não dá, né? E aí, só para visualizar, eu fiquei imaginando se ao invés de envelopes, né? Colocar envelopes um atrás do outro ia ser complicado. Se fossem chocolates, né? Já que estamos falando de chocolates, né? Aliás, todos os anos eu faço uma comprinha de chocolates e dou para o orfanato aqui perto de casa, tem histórias muito interessantes, eu me lembrei disso. Esse ano, inclusive, eu vou levar para lá também o tal chocolate. Não é fazer propaganda não, mas eu queria fazer aqui com vocês mostrar uma imagem para se ter uma referência, né? Então seria uma fila muito grande aqui de chocolates, né? E ao invés desses chocolates, nós poderíamos ter aqui imagens, né, de envelopes ao invés de chocolates. Aí eu fiz o seguinte, aí eu fiz uma comprinha dos chocolates e fiz aqui um roteiro também, né? Eu espalhei isso aqui no chão da minha casa, eu fiz um pequeno roteiro, o que seria uma embalagem atrás da outra, se fossem 1.512 depósitos, ou 1.512 caixas. Gente, eu ia ter que fazer uma jornada gigantesca, eu ia ter que ficar caminhando. Olha, eu até fiz aqui, mas eu fiz depois um cálculo quantas vezes eu ia ter que ficar rodando para atingir 1.512 embalagens, ou 1.512 depósitos, né? Envelopes com depósito.
É muito complicado, gente. Eu ia ficar rodando aqui, ó, durante muito tempo com essas embalagens todas. Evidentemente, eu vou pegar isso tudo aqui, eu não vou comer, né? Eu não posso comer tanto doce assim. E como eu falei para vocês, todos os anos isso aí vai para as criancinhas aqui. Outras criaturas participaram desse vídeo aqui, criaturas peludas que habitam aqui minha humilde residência, e aí a criatura também ajudou aqui a ilustrar um pouco mais o que seria esse caminho aqui repleto de chocolates, né? Chocolates esses que o senhor Flávio Bolsonaro não consegue explicar, né? E não conseguirá jamais, porque a explicação revelará como eles são cínicos e como eles têm uma imensa cara de pau, né? Gente, hoje o nosso papo foi diferente, com esse toque aqui um pouco lúdico, né? Só para ilustrar 1.512 depósitos, senhor Flávio. Da onde veio esse dinheiro? Eu fico por aqui, um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Tchau.